é raro, né, a gente ter esse tipo de situação, pelo menos aqui nas nossas instituições culturais, tá? Raro não é só exatamente esse tipo de conversa, né? Raríssimo é contar com a presença de um artista do porte como Richard Serra no Brasil e no Rio de Janeiro, tá? É a segunda vez que ele está aqui expondo. A primeira vez foi no Centro de Arte Aloiticica e agora retornou, felizmente, né, voltando aqui, tá? E interessante que hoje eu fui rever lá alguma coisa no site do Instituto Moreira Salles, porque tem uma série de coisas lá, eu recomendo vocês, né? Fui ver lá, né? Um material vasto que foi feito, inclusive está aqui ali naquele monitor de TV, né? Assim, o acompanhamento da montagem da exposição, o depoimento dele, tá? A fala dele sobre como é que ele preparou o ambiente o espaço, né? Então, debates que ele participou, com entrevistas, conferências, olha que coisa, né, sensacional, digamos assim, né? Então, acho que esse formato que o Instituto está inaugurando, né, é extremamente interessante, para, assim, dar a dimensão, né, da obra, da importância do Richard Serra aqui e, enfim, né, não é todo dia que a gente vai ter um artista desse quilate aqui, tá, expondo trabalhos muito, muito recentes, de um artista que está em processo, está em trajetória, um artista já muito consagrado, enfim, né, mas que ainda tem uma disponibilidade para enfim, né, lugares, para modos de exposição e etc. e tal. Então, acho que, né, perceber isso, né, entender isso, a instituição entender isso, né, essa dimensão, acho que é fato de ser destacado inicialmente, tá? E, enfim, né, acho que esse é o primeiro ponto a ser lembrado, né? Já passaram exposições importantes aqui, mas compreender, né, a ressonância disso, né, e atuar nesse sentido, né, eu acho que é alguma coisa que tem que ser destacado, tá? Falar algumas coisas aqui, né, o que eu pensei em falar aqui, que na verdade esse formato é muito agradável, é muito coloquial, uma conversa, né, mas um tom de conversa, de diálogo mesmo. Então eu vou falando e aí também fica aberto a comentários, a perguntas de vocês, fica à vontade, assim, tá? Eu não tem o caráter nem de uma conferência, nem de uma aula chata, né? Então, uma questão de atuação, né? A gente trabalha muito com arte e arquitetura nessa fronteira, tá? E aí eu pensei em falar alguma coisa aqui, não exatamente num tom de história da arte, história da arquitetura, falar da casa, de quem fez, etc. e tal. De qualquer forma eu vou tocar em alguns assuntos, mas desse modo, desse procedimento do Richard Serra, tá? Na sua relação entre o trabalho e o espaço ou o lugar, tá? Que é um modo muito particular, como os trabalhos dele. O Serra é um escultor, tá? É um escultor que ele afirma a ideia da escultura, né? Então, não está naquela fronteira entre uma coisa e outra, tá? Ele, desde o início, ele se declarou e disse que trabalha com questões da escultura, tá? Enfaticamente, tá? Mas também tem na atividade do desenho, enfim, ininterrupto, desde o início, tá? E, de algum modo, faz uma exposição que chama isso aqui de desenhos, tá? Embora essa seja uma questão de saída já surpreendente, né? Porque você olha para isso aqui, a sua noção de desenho com o que está sendo apresentado aqui, primeira coisa, né, que eu acho que é de chamar a atenção, né? Para alguém que trabalha num processo de arte contemporânea, né, que é muito da ordem da experimentação contínua, ou seja, um artista experimental nesse sentido, né, é aquele que vai querer tudo menos se ater às convenções.
convenção da escultura, a convenção do desenho. Tá? Então, isso acho que a primeira coisa é isso, mas ele chama isso aqui de desenho, faz questão de chamar essas coisas de desenho, e diz que o que ele faz é escultura no sentido tradicional. Eu estou dizendo isso porque, historicamente, é só uma digressão histórica aqui, né? A arte americana, do meio de arte e o período de arte em que o Serra, digamos assim, emergiu, que é o chamado período do minimalismo, tá? Era um período em que se discutia, né, e se questionava as categorias de arte, né, as categorias, então, pintura, escultura, esses limites, essas fronteiras definidas, tá, eram muito questionadas, e é o que depois, né, o minimalismo abriu todo um campo de atuação, de experimentação, né, que era difícil o sujeito se enquadrar numa categoria. Tá? Dizer que faz escultura, não, ele faz uma série de outras coisas, ou simultaneamente umas tantas coisas. Tá? Então, por exemplo, instalação, você não sabia dizer, não cabia mais no gênero escultura. Tá? Performance, também não cabia mais num gênero, ficava meio intermediário. Tá? E no contexto histórico do minimalismo, né, um dos textos fundadores de um artista importante chamado Donald Judd, né, ele dizia que não queria fazer nem pintura nem escultura. Tá? Era uma outra coisa. Tá? E isso que eu estou dizendo, a situação do Serra desde o início, dizendo, não, eu trabalho na tradição da escultura. Então, peso, gravidade e deixar as coisas no limite do equilíbrio. Tá? Que é um trabalho de escultor. Tá? A minha tradição é Brancusi, tá? Donatello, desde lá atrás, uma pessoa de uma formação. Tá? Então, eu acho que isso o Donald Judd tem um texto clássico chamado Objetos Específicos, né? Ele é específico, mas é pintura, é escultura, ou o que quer que seja. Não é nem uma coisa nem outra. Isso era sempre essa suspensão das categorias tradicionais, porque era a convenção da história da arte, etc. e tal. Tá? Então, aqui, claro, né, é uma exposição de desenhos. Tá? O Serra é muito conhecido pelas suas peças esculturais, trabalhadas com chapa de aço, aquelas curvas, aquelas elipses assim, extraordinárias. Tá? Então, aqui a primeira coisa é o que é que tem de desenho nesses trabalhos? Por que chamar isso de desenho, continuar chamando isso de desenho? Se não bate com a nossa ideia de desenho. Tá? Então, essa é uma questão interessante e dá um pouco o tom do Serra. Tá? A outra coisa é que também já é muito conhecido do procedimento do Serra, toda vez que ele vai expor alguma coisa, né, ele interfere muito contundentemente no lugar onde ele vai expor. Tá? Essa interferência pode ser uma modificação física, como aqui, né? Acho que vocês sabem um pouco das operações que ele fez aqui na modificação nos espaços expositivos. Tá? Essa é uma sala que era fechada, tá? Aqui e aqui, tá? Com painéis, porque é uma sala de exposição. Tá? A outra sala, a gente tem aqueles outros trabalhos lá, também tinha uma parede, ele mandou tirar para dar essa ideia de transparência e fluidez aqui. Tá? Então, aqui nesse espaço aconteceu isso para desenhos, mas também em lugares que vai expor escultura, isso também acontece. Tá? E a gente estava lá 2 semanas ou 1 semana e meia atrás, né? Eu fui visitar lá a Dia Beacon, que é uma fundação de arte, né, no norte de Nova York, tá? Que seria um lugar que foi pensado, uma instituição de arte que foi concebido para ser o lugar da exposição dessa geração ou desse tipo de arte, do minimalismo em diante. Né? Aí eu fiquei muito curioso, né? E é um galpão industrial antigo, né, que tem aquela iluminação por cima, por sheds de iluminação, né? Não trabalha com a ideia de luz artificial, porque o trabalho reage às condições físicas reais. Tá? São trabalhos desse gênero dos objetos específicos. Tem Donald Judd, tem Carl André, tem Saul Lewis, tem aquele da luz, como é que eu esqueci o nome?
Dan Flavin, né, e todos aqueles artistas da década de 60, 70, tá? Aí tem depois o chamado, que veio depois do minimalismo, pós-minimalismo, tem Robert Smithson, né? Tem o Serra, tem o Beuys, está lá, e eu fiquei muito curioso, né, quando, bom, esse é o museu dos minimalistas e pós-minimalistas, eu fui ver o Serra, né, será que um lugar feito para eles, ele vai aceitar aquilo? Entendeu? Então é muito interessante, mesmo naquele lugar ele já fica meio assim, falando, olha, qual é o problema de colocar a peça dentro de uma sala preparada para ele? E lá, o que eu achei mais interessante, não tem desses desenhos assim, tem um desenho direto na parede, assim, porque às vezes ele vai direto na parede. Tá? Quando ele fez no L8C, ele fez umas, chamou de rounds, né, que eram umas, a gente chamou na época de bolas pretas, né, que não é uma bola, porque é plano, né, círculos, também não é círculo, porque não é uma forma geométrica, toda essa questão, tá? Se alguém viu o seminário do debate que teve entre Ronaldo Brito e a Sônia Salles, tem esse problema, né, de não partir de uma forma geométrica, né? Isso aqui, né, é uma circularidade, né, mas não é exatamente um círculo, né? Isso aqui é não é um trapézio no sentido que parte da ideia da figura geométrica. Né? E lá em Beacon, né, vocês deram um lugar para eles, a luz específica para eles, né, a condição de abertura, de não ter delimitação rígida. E lá é interessante que tem um trabalho lá que é uma chapa no chão, assim. No princípio você acha que é uma daquelas chapas no chão, assim, né? Só que ela começa fina e vai aumentando. Faz assim, como se fosse uma quina, assim, tá? Aí você acha meio engraçado, porque não bate muito com o que você está vendo na sala, né? Porque a placa é plana, vai fazendo uma declinação para baixo, tá? Só que ela está no nível plano, né? Quem abaixou, quem seguiu a inclinação foi o piso. Né? É muito engraçado aquilo. Gente, que coisa estranha, né? Então, mesmo naquele lugar que ele está fazendo. Agora, tem aquelas elipses grandíssimas e aqueles volumes imensos. Aquela uma peça muito bonita que ele chama de União do Torus, que é com o círculo. Né? Torus é a forma da rosquinha. Né? Então, a face de dentro é o Torus e a face de fora é o círculo. Né? É a forma da rosquinha. Tá? E ele faz uma peça escultórica que tem a seção para cá e a seção para cá. Aqui está numa sala, lá a sala não está modificada, mas, né, e depois naquelas elipses, que em tese também não altera o espaço, né? Quer dizer, em princípio, né, porque aquilo comprime o espaço. Tá? Então o Taurus ele não tem, e aquilo parece de fato que te dá afeta o seu, fisicamente, a sua situação de equilíbrio. Tá? De um lado parece que é uma coisa, do lado assim e do lado assim, né? Um acolhe, o outro comprime. Tá? E aquilo você fica naquela situação. Mas essa peça Taurus e o círculo, você não entra, né? Porque é maciça, né? Em tese é maciça. Tá? As elipses você entra. Tá? Então aquilo é estranho, né? Fiquei com a sensação de, né, que está lá no Guggenheim Bilbao, mas também está no Diabico, né? Aquelas elipses que são... às vezes é uma elipse só, uma chapa de aço dobrada, assim, tem um movimento de baixo não coincide com o movimento de cima, né? Sempre assim. Tá? E às vezes são duas, que aí você começa a entrar, circular por elas. Né? Então, por fora é um volume muito grande, por dentro é um espaço que vai se moldando, se descobrindo. Tá? Então, aqui, né, quando ele fala assim, bom, mas os desenhos também... esse tipo de situação também que tem uma espécie de... A palavra não sei se é muito precisa ou se aplica-se a todos os casos, mas tem uma espécie de confronto com o espaço de exposição, a sala. Tá? Às vezes, você pode entender, né, que isso problematiza os lugares de exposição, né? Ou às vezes isso trava um diálogo. Tá? Ele, em frente àquela National Gallery do Mies van der Rohe, colocou um cubo daqueles, cubo maciço. Tá?
Então ele falou assim, bom, mas tem o grande Mies van der Rohe aqui, e um pouco à frente tinha um outro prédio importante, do Rancharum, não sei o quê. Ele falou, não, mas eu tinha que tomar uma posição aqui, entendeu? Para confrontar a arquitetura. Tá? Às vezes esse confronto com a arquitetura pode ser dessa ordem, porque ele, confessadamente, admirava a obra do Mies, achava aquele museu magnífico, assim como também quando visitou Ronchamp, do Le Corbusier, achou aquilo, né, que é aquela coisa entre o cheio e o vazio, que tinha o mesmo peso, vamos chamar assim, né? E quando foi ver a Capela do Borromini em Roma, né, também achou aquilo espetacular, tá? Então, não é uma questão de ele assim, chegar lá e querer confrontar a arquitetura, porque são arquiteturas que ele gosta, tá? Mas ele também tem um histórico de trabalhos com arquitetos que sempre deram muito errado. E ele sempre reclama, foram os arquitetos que não me deixaram trabalhar direito. No Boburg, com o Venturi, e o famoso episódio com o Peter Eisenman lá em Berlim, né? Do Venturi, esse livro que o Instituto publicou, com os textos e entrevistas, ele fala do caso de um projeto de uma praça lá com o Venturi, né? Ele fala assim, o Venturi se apropriou da minha linguagem de escultura, ele colocou 2 pilares grandes assim para enquadrar, né, uma daquelas instituições em Washington, assim. Aí eu falei, pô, ele está querendo pegar a minha linguagem, eu falei, não, vou fazer com ele. Né? Então, esses desenhos também, né, esses que é interessante, para chegar na ideia de convenção e de como isso pode sair da convenção, mantendo alguma coisa da convenção. Não sei se isso é complicado. Tá? Então, bom, vamos voltar ao desenho. Né? Então, tanto na escultura como aqui, né, essa coisa de atuar no espaço, né, que acho que é uma palavra boa, essas coisas atuam no espaço. Tá? O desenho, né, teria... assim, em princípio, comumente associado, assim, ele está associado à ideia bom, classicamente, né, a gente aprendeu lá, né, com a professora Berenice, História Moderna, nas discussões todas, né, surge com a ideia, desenho é a ideia. Tá? Ou seja, por isso que a ideia de desenho está associada à ideia de projeto, projetibilidade, porque é ideação. Tá? Então, está associado sempre em arquitetura, né, está mais associado por isso à linguagem geométrica, né? Linha, ponto, plano. Né? Então, a ideia de projeto, de perspectiva, e vai lá, o Michelangelo já sabe que o negócio dele é o desenho, né? E o Vasari, naquele Vidas, diz assim, não, a base das artes é o desenho. Pode ser o conceito, pode ser a ideia, mas é sempre a ideação. Nunca é a coisa, mas é a concepção da coisa. Tá? Não só a ideia de desenho geométrico, mas a ideia também do croquis, do esboço, porque vocês sabem que Rafael, Michelangelo ficavam desenhando poses, posturas, portanto tudo é ideação. Né? Mas sempre estava associado a procedimentos gráficos, estudos sobre papel. Então, desenho sem inscrição, né, de algum signo gráfico. Tá? Por outro lado, né, pode ser que é alguma coisa que aconteça depois da obra, né, como estudo, como observação, como percepção, como verificabilidade. Tá? Então, por exemplo, os caderninhos que estão naquela sala, tem vários desse tipo. Né? Ou ele está imaginando aquelas formas, as torqued ellipses, que é difícil desenhar aquilo. Tá? Eu sempre levo meu caderninho de anotações de desenhos quando eu vou a esses lugares. Né? É impossível eu desistir quando a gente foi lá no Guggenheim Bilbao, tentar fazer algum desenho lá, porque não dá, né? Porque um desenho é plano e frontalidade, você não consegue pegar aquela temporalidade. Não dá, entendeu? Né? Mas aqui nos caderninhos, às vezes, tem aquelas elipses. Tem um desenho lindíssimo, acho que do antigo Tilted Arc, assim, né, que ele faz aquele negócio fortíssimo, aquela curvatura. E tem aqui, nessa primeira sala, um desenho After Circuit, tá escrito que são aqueles traços. Circuit era um trabalho do Serra, né, ele pegava chapas de aço assim, e colocava nos 4 cantos de uma sala,
tá? Então, eles se apoiavam na quina e se equilibravam, né? E redimensionavam toda a experiência da sala. A sala, normalmente, de formato retangular, cúbico, e aquilo davam, né? E aquilo está escrito assim, after circuit, ou seja, depois da obra, né? Aquilo é um dos desenhos mais intrigantes para mim, tá? Que eu ainda fico meio assim, para tentar ver o que é aquilo, né? Porque são traços assim, tá? Então, pode ser um desenho de observação e registro, né? No sentido de, mas o que ele está vendo ali? Eu fui a gente visitou aquela obra lá, e disse, é difícil imaginar o que seja aquilo, mas de qualquer modo, ali pode ser um desenho classicamente de verificação, né? Então ele produziu um trabalho e se surpreendeu com a mutabilidade das experiências e percepções que ele tem lá. Então, várias posições, aquilo que é uma sala que era inteligível, no certo sentido, depois fica toda atrapalhada, porque aquelas diagonais, então, plano, linha, tá, e muda de posição, está no canto, vai para o centro, né? Essas placas, como se fosse essa sala aqui, vem para o centro, né? E se você se colocar no centro, toda hora aquilo está mudando, tá? E você se dá conta de como era a sala para depois como aquilo mudou, né? Mas, de qualquer modo, aquilo tem um elemento clássico de desenho, que é uma espécie de traço, né? Coisa que aqui é difícil. Não tem traço, não bate com a ideia tradicional da inscrição de signos num campo vazio, né? Seja geométrico, seja traço, tá? Então, não tem a ideia de linha, por exemplo, né? Básica, tá? Então, seja de estudo, seja de concepção, seja de verificação, não tem essa carga do desenho. Não tem linha nem geométrica, por exemplo, pega um Kandinsky, que mistura aquarela com desenho, isso aqui, é a ideia da gestualidade, nesse sentido, tá? Então, não tem nem forma, nem expressividade, no sentido de desenho de expressão, gestual, né? Então, por isso que era interessante, né, o desenho, isso aqui, tá? Então, cortar a ideia tradicional da expressividade, né? Então, até se perguntam se alguns procedimentos dele, no debate até, no dia que o Rodrigo Naves fez a entrevista com ele, né, não sei se alguém viu, está tudo gravado nos vídeos, é ótimo que você olha esses videozinhos, né? O Serra tem um trabalho clássico que a gente não sabe muito bem como foi, porque só tem fotos, né? Que era um misto de ação com... Ele pegava o chumbo derretido e jogava assim, né, no canto, né, exatamente na divisão entre o piso e a parede, assim, né? E aquilo solidificava, depois ele tirava aquilo, né? E todo mundo disse assim que aquilo era um procedimento, que era uma espécie de desdobramento de um procedimento que o Jackson Pollock definiu, que é aquele negócio que é o dripping, né? O Pollock, ao invés de pintar assim, pintar assim é uma convenção, que a gente chama de tela de cavalete, porque é o controle do olho e da mão. Está dentro da tradição do desenho, assim. Eu faço aquilo e olho, ninguém mais decifrou isso perfeitamente de aquele quadro Velázquez, né, das meninas, assim, que ele olha a figura, está com aquela coisa, está com aquele tampo aqui na frente, né? Então, entre o olhar, registrar e fazer, tá? Então, sempre essa coisa da pintura, do desenho, sempre teve essa mútua relação, dependência entre o olho e a mão, tá? Para desenhar formas, ou traços, ou linhas, etc. e tal, né? Aqui, nessas exposições aqui, tem muita coisa que o Serra faz, tá? Alguns desses trabalhos aqui, né, que ele tem umas operações, mas ele só vai ver o resultado depois, tá? Então, ele diz que joga esse bastão de óleo derretido num suporte e depois vem com papel ou alguma coisa por cima e faz uma prensa assim, e depois tira, tá? Tem uns desenhos naquela outra salinha que é muito assim, tá? Então ele tira para dizer assim, não, a forma, eu não desenhei a forma depois para preencher, a forma é resultante dessa operação, da fricção,
A compressão da matéria com essa superfície. Né? Então, ele diz assim, olha, eu não parto da forma, isso que ele quer dizer. Né? Também não parto da ideia do gesto expressivo, né? Me ensino do procedimento, é o procedimento que vai resultar em alguma coisa. Né? Então, toda vez que tem essas camadas aqui, o procedimento sempre não é apagado, né? O processo não é eliminado do desenho. Né? Então, mas de qualquer modo, né, parece assim essa coisa de contato tátil, pressionar, girar, né? Aqueles que estão lá, que trabalham com as folhas de transparência, que eles chamam daquele plástico mylar, né? Também é um pouco isso, jogam aqui, junta as duas, faz um negócio assim, às vezes tem, né, umas marcas lá de compressão, tira e resulta, e você não sabe o que é o verso e o reverso, tá na frente, está atrás, tá? Visualmente até dá para notar que quando está muito liso, e tem está muito liso, é porque está atrás da chapa, né? E quando está muito vivo, está na frente da chapa, mas é uma oscilação. Tá? Então,